Momento da pregação, Bruno G, 44ª edição, São Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Jesus anda por cima do mar. Leiamos o texto sagrado. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começou a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, aclamou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Essa passagem é muito pregada no meio cristão, nas congregações, enfatizando a fé para vencer as adversidades, para enfrentar os desafios. No entanto, nessa meditação, nós vamos falar acerca de várias outras interpretações acerca desse fato que ocorreu e que pode ser tanto interpretado literalmente, como metaforicamente, simbolicamente. Porque o mesmo Jesus que andou por cima do mar pode fazer você andar literalmente por cima do mar, como Pedro quis. Bem como mesmo Jesus que andou por cima do mar simbólico das tempestades, do mar revolto, do mar do sofrimento, das adversidades, ele também pode, por intermédio da sua fé, fazer você sobressair sobre as águas, andar sobre as águas, para então alcançar a sua vitória. O mar, as águas não lhe afogarem. Não é a promessa de Deus dada a Isaías: se passares pelas águas, não te afogarão. Se passares pelas chamas, nenhuma chama arderá em ti. Então, quem crê, recebe o milagre, o extraordinário, a bênção do Senhor. E logo ordenou Jesus que seus discípulos procurassem entrar no barco. Fosse, portanto, adiante, à frente, por uma outra banda, enquanto ele ainda despedia a multidão que tinha visto o fato maravilhoso da multiplicação dos pães. E despedindo dessa multidão que o seguia, que o comprimia, que o apertava, retirou-se, subindo ao monte, enquanto que os discípulos já estavam lá no barco. E subindo ao monte, Jesus foi orar a sós. E já chegada a tarde, estava ali só.
E o barco onde os discípulos estavam já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, ou seja, possivelmente à deriva, possivelmente quase naufragando, com a água entrando, porque o vento impetuoso, o vento tempestuoso, melhor dizendo, era um vento forte, era um vento de fato contrário. E Jesus sabia do que estava passando ou acontecendo. E ele continuava a orar, porque ele sabia que a oração era a chave da bênção. Porque ele sabia que a oração é nutriente, é alimento para a vida espiritual. Ela santifica o homem, a mulher. E uma oração à parte, a sós, sem que ninguém saiba, sem que haja exaltação como os fariseus, que proclamam nas praças, batendo no peito, dizendo que são os melhores de todo mundo, que recebem porque fizeram por merecer as bênçãos. Jesus, sem querer se gabar, se aparecer, vai aos montes, vai aos desertos, diz para os seus discípulos quando orar, entrar dentro do quarto e clamar ao Senhor, buscar a sua misericórdia, que Deus em secreto vai lhe recompensar. E essa mensagem vem a calhar com o que eu ouvi recentemente de um pastor, lamentavelmente, que ele distorce a interpretação bíblica, porque ele foi questionado por um fiel ou algum simpatizante das pregações dele, pelo fato de que ele não fica calado quando prega. Ele berra, ele grita, ele esperneia, ele pula, ele faz coisas que até um insano não faria. E o fiel, o seguidor dele, pergunta: pois é, eu admiro muito a sua mensagem, mas por que você faz isso? Por que você grita? Se Jesus mandou para você entrar dentro do seu quarto e orar em secreto. E olha a resposta, olha a pérola que o sujeito intitulado pastor chega a dizer. Olha, está escrito em Jeremias 33:3: clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que não sabes. Você sabia que o clamas, no original, no hebraico, aramaico, quer dizer gritar? Então, com quem eu fico? Jesus era filho de Deus. Deus, era o Pai. Eu fico com Deus, que falou no passado dessa forma. E eu fiquei pasmo com a resposta do sujeito, querendo colocar Deus acima de Jesus, como se a doutrina de Jesus não valesse absolutamente nada. Que paupérrima hermenêutica, interpretação bíblica desse sujeito, e que muitos vão atrás. Vão atrás do Velho Testamento, vão atrás da Antiga Aliança. Quando eles não dizem essa expressão do clamas a mim, ou não se baseiam por elas, eles se baseiam por uma outra, que me parece fala lá em Naum, um dos profetas menores, para tocar a trombeta. Tocar a trombeta. E tocar a trombeta em Sião representa gritar, fazer barulho, fazer algazarra. Meus caros, Deus falou com o profeta Jeremias para clamar, porque senão, obviamente, até Jesus dá umas pinceladas e diz: quem não clamar, as pedras vão clamar.
Inclusive os profetas também falam. Agora, não necessariamente quer dizer que era para berrar. Era gritar. O gritar pode ser simbólico. O gritar pode simbolizar a persistência. Porque o grito ele incomoda, não é verdade? A persistência incomoda também. E faz com que a pessoa reflita e dá. Né? Eu vou dar porque eu estou me incomodando. Ou a pessoa até tem razão, ela está me convencendo. É nesse sentido. Mas eu não interpreto de uma maneira simbólica. Esse é o primeiro argumento com relação a essa resposta infundada desse referido e nomeado pastor. Uma segunda argumentação seria de que está se tratando de Velho Testamento, da nação de Israel, que toda ela serve a Deus Jeová. Nação israelita que tinha um estado teocrático, onde Deus mandava, onde as normas e os princípios divinos deveriam cumprir. Não está se falando de igreja, não está se falando de novo pacto, não está se falando de graça. Está se falando de lei, de nação israelita, de promessa de Deus para essa nação. Está se falando de teofanias, de manifestações de Deus esporádicas, de manifestações de Deus uma vez ou outra, quando era necessário para repreender o povo, exortar o povo, e era utilizado os seus profetas como instrumentos, como atalaias, vigias, para passar o recado de Deus. O Espírito de Deus se valia do profeta e utilizava ele para falar aquilo que era da vontade do Senhor. Que é o próprio Deus encarnado. É o Verbo que se transformou em carne. Não é mais a teofania, a manifestação de Deus, é o próprio Deus ali. E olha o que o sujeito vai procurar para respaldar o seu erro. Querer fazer a diferença dizendo que Deus é maior que Jesus e possivelmente que o Espírito Santo é menor do que Jesus. Não existe isso. Porque ambos concordam com a doutrina. Porque ambos têm a mesma honra. Porque ambos fazem parte do Deus, do todo desse Deus. Eles não divergem em nada, são pessoas distintas sim, mas estão de pleno acordo. E aí o sujeito quer colocar uma maior idade a Deus, quer mais destaque a Deus do que a Jesus. Está voltando ao processo judaicizante do judaísmo, querer fazer o evangelho servindo as regras do judaísmo da lei. Que lastimável. Então, tanto por uma argumentação como para outra, ele está totalmente equivocado. Quando Deus fala para o povo clamar, não necessariamente é para o povo berrar, mas é para o povo persistir. Porque senão, os próprios profetas iriam dizer, olha, gritai, esperneai. E não ia dizer clamar. E até a própria tradução é própria para nós entendermos no português.
Porque há uma diferença de gritar e clamar. E é lamentável, por um outro fato também, dele querer dizer que então Jesus não tem importância alguma. Aquilo que Jesus falou, que a doutrina, que quem recebia a sua doutrina recebia o Pai, é uma falácia. Então Jesus não tinha divindade, não era filho de Deus. É brincadeira. Jesus veio para cumprir a lei que não foi cumprida. A essência de Deus, desde o início, sua vontade, é que o homem não se ensoberbece, não se vanglorie em si próprio, não esperneie. Porque o próprio Jesus disse, não é por muito pedir que nós vamos sermos atendidos. Aliás, até o mesmo profeta Isaías chega a dizer que, aliás, eu falei de Jeremias, agora o profeta Isaías, que a mão de Deus não está encolhida e nem os seus ouvidos fechados, para que possa ouvir a sua mão, para que possa abençoar. No entanto, nossos pecados, as nossas iniquidades fazem barreira de visão, impedindo do homem e da mulher alcançar a bênção de Deus. E quando não há o arrependimento sincero, não há a reconciliação com Deus, você pode espernear que nem uma criança, você pode fazer o maior berreiro, Deus não vai lhe escutar, e pronto, ele está surdo por conta do seu pecado. Então isso é uma falácia de dizer, não vamos gritar, porque gritando Deus nos ouve. Primeiro que Deus não é surdo, ele se torna surdo por conta do nosso pecado. E nós temos o exemplo da oração também que Jesus falou acerca do republicano e do fariseu. O fariseu se gaba, bate no peito, o republicano nem palavras fala, ora em pensamento, e quando fala, fala baixinho, dizendo, Senhor, eu sou pecador, preciso de misericórdia, etc. Então, pense nesse sentido. Ana queria porque queria que a sua amada fosse aberta para que ela concebesse um filho. Era o seu sonho. Naquela época tinha uma grande mancha, vamos dizer assim, que a mulher que não tinha filho era considerada uma mulher não abençoada por Deus, estéril. Era considerada uma pecadora até mesmo. Só que Deus não deu a graça de ter um filho. E aquilo, obviamente, que deixava ela triste. E ela continuava a orar no templo. E lá no templo ela não berrava, porque ela já não tinha nem mais voz para clamar. Você vai gritar, vai ficar rouco de tanto gritar, vai acabar com as suas cordas vocais. Olha a insanidade do sujeito. Até parece que o nome dele é Trovão. É Trovão. Trova muito mesmo. E Deus só alcançou a misericórdia para ela. Já nem falando nada, só balbuciando. Eli e o sacerdote zombava dela. Então, meus caros, leamos a Bíblia, interpretamos de fato a palavra do Senhor à luz da chave hermenêutica que é Cristo Jesus. Porque uma coisa é a manifestação de Deus esporadicamente, ou a utilização de seus servos, de seus instrumentos para repreender o povo. Outra é ele próprio encarnado falando. O interessante é que com Deus e com Jesus também, que estava o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Divino e o Espírito Santo ali, eles não andavam berrando, falando com Deus, né? Mas estava próximo de Deus. Estava próximo de Deus, mas não berrava. Porque quem está com Deus, quem crê que a sua oração vai ser respondida, não berra. Aliás, o apóstolo Paulo diz para tirar do meio de vós toda a gritaria, porque isso é obra da carne, exaltação do homem. Vamos seguindo aqui. E chegada já à tarde, estava ali só, orando.
Estava Jesus ali esperneando, berrando, falando em línguas. Eu não sou contra o dom de línguas, creio que existe. A partir da descida do Espírito Santo, esse dom passou a valer. Agora, Jesus não falou em línguas, né? Jesus teve outras, ou passou por outras situações que até fogem do lógico, do racional. Quando ele vai orar e tem aquela transfiguração de Moisés, tem aquela transfiguração de Elias, né? Coisas mais sublimes, mais gloriosas, eu diria. Já depois da sua subida aos céus, a descida do Espírito Santo, nós temos esses sinais, esses prodígios, essas maravilhas por meio dos dons. E o dom da língua estranha pode estar até comparado a exatamente aquela transfiguração, porque é mistério. Agora, o Espírito é sujeito ao profeta. Não é para ele estar falando toda hora, todo instante. Recentemente saiu uma notícia nos Estados Unidos que o sujeito falou línguas estranhas, orou em línguas antes de jogar a partida final do futebol americano, de beisebol nos Estados Unidos, e foi ainda campeão. E disse que foi a oração em línguas que lhe ajudou a conquistar aquele campeonato. Então veja, temos esses absurdos. O dom de língua estranha não é para exaltar o homem e a mulher. É um mistério entre o homem, a mulher e Deus. Entre o homem e Deus, entre a mulher e Deus. E que para os infiéis aquilo pode servir para testemunho da existência de Deus. No entanto, não é para usar esse dom, porque esse dom não produz edificação para toda a igreja. Pode produzir sim para o sujeito, para a pessoa. Agora, não necessariamente quer dizer que outras pessoas podem ou possam, de fato, por meio desse dom, ser salvas. Porque uma coisa é revelar a possibilidade da existência de Deus. Uma outra é pregar a doutrina do Senhor para levar eles para o caminho de Deus. Porque imagina, você vai pregar só em línguas. As pessoas que não conhecem aquela língua vão ficar de queixo caído, vão ficar até atônitas, até um pouco assim, ressabiadas, e não vão entender nada, blufa nenhuma, e vão continuar nas suas velhas práticas. Não vai haver a pregação do Evangelho. Por isso que é necessário ter o dom da palavra. E quem tenha, que pregue. Então tudo com ordem e com decência, tudo com bons modos, para que a obra do Senhor não seja escandalizada. Então, meus caros, vamos ser equilibrados. Me recordo que já contei isso aqui várias vezes. Quando eu me converti, recebi o dom de línguas estranhas, e eu frequentava na época o 2º grau. Num dado momento, no final de uma aula, eu me senti mal. Eu estava com alguma síndrome, possivelmente do pânico, com depressão, após a morte do meu ente querido, meu avô, que tinha como pai e tal. E eu tinha recebido o dom de línguas estranhas. Eu pensei comigo, eu vou orar aqui a Deus para que esse mal se afaste de mim. Eu vou buscar a sua misericórdia, porque eu estou sentindo palpitação, eu estou ficando ruim aqui. E parecia que eu estava fora de si mesmo, inclusive eu estava suando muito, até com a vista embaçada. E comecei a orar em silêncio, em espírito. No entanto, comecei a sentir um pouco de gozo, um pouco de graça, e fugir até da minha realidade, que era a sala de aula. É claro que já estava no final, é claro que a aula já tinha praticamente sido acabada, não interrompi nenhuma aula, e comecei a falar em línguas sem perceber. E fui falando.
E aquilo foi me tomando conta de mim. E eu fui falando mais alto, mais alto, mais alto, né? Sem controle e tal. E também, quando a partida eu fui melhorando das minhas crises, das minhas psicopatias. E aí todo mundo ficou pasmo, né? Eu estava falando, era para 20 pessoas possivelmente. E uns rios, outros falavam isso, falavam aquilo. Aí a professora me cedeu um momento lá para pregar. Isso faltava menos de 10 minutos para bater o sinal. E aí, por conta da minha inexperiência e não ter lido a Bíblia nessa passagem que diz que o Espírito é sujeito a profeta, eu acabei até mesmo fazendo mal para mim. Por quê? Servir de chacota. Ah, mas você agora está temendo ao homem? Tem que servir a Deus? Sim, só que tudo tem limites. Jesus sabia diferenciar uma coisa da outra. Sabia diferenciar sua vida pública com os ímpios, sabia diferenciar sua vida pública com os discípulos, com os religiosos ou pseudo-religiosos, e tinha sua vida particular, exclusiva, sua vida privada, à parte. Já, como o próprio nome diz, privada. Tinha sua privacidade e orar sossegado no seu canto. Porque isso denota exaltação. Parece que agora eu sou o super-homem. Parece que agora eu sou melhor que todo mundo. Isso não é a essência do Evangelho. Claro que Deus perdoa o tempo da nossa ignorância. E eu até creio que aquilo serviu para mostrar que possivelmente Deus existe, que Ele dá dons e tal. Porque eu passei a ser leuma daquele colégio. Inclusive em outras vezes, oportunidades, isso estava no final do ano, foram no mínimo em 2, 3 meses, um pouco mais de 2, 3 meses, eu virava lá debate, mas quando eu estava um pouco aflito comigo mesmo, por conta da depressão, eu nem percebia, mas havia várias indiretas. E aí, em dado momento, a gente via uns perguntando, o que é isso? Aí tinha um lá que era teólogo, entre aspas, deve ter estudado um pouco de teologia no seminário, na igreja católica e tal. Dizia, não, isso aí é dom de línguas e tal. Despertou a curiosidade, né? Alguma coisa foi feita. É claro que foi uma insanidade do ponto de vista racional humano. Agora a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens. E ali eu queria que o meu problema fosse resolvido da melhor maneira possível e mais rápida, né? Poderia ser com a ajuda de algum remédio. No entanto, existem alguns remédios que dão efeitos colaterais, né? Eu não tinha procurado um psiquiatra para tratar das minhas psicopatologias, psicoterapia, mas aquilo ali foi o que serviu. Então, eu até creio que Deus pode usar a gente de uma maneira assim, até um pouco estapafúrdia, uma vez ou outra, para que os que ouçam e vejam não tenham desculpas. Como aqui nós já pregamos em outras edições do momento da pregação, que Jesus operava sinais e maravilhas, e o povo vendo não cria. O povo escutando ficava surdo. É para isso. Para quando chegar aquele grande dia, eles não dizer, não, eu não sabia, não aceitei Jesus porque eu não acreditava, porque eu não vi nenhum sinal. Você viu? É nesse sentido. Até creio. E recentemente, eu vi um grupo de jovens, já contei também algumas pregações minhas, que estavam numa esquina, numa praça, orando, e alguns até orando em línguas. Aí eu acho já equivocado. É claro que Deus perdoa o tempo da ignorância, porque eles foram instruídos pelos pastores das igrejas, ou dessa igreja ou denominação religiosa, e fizeram aquilo para atrair pessoas para a igreja ou fazer seguidores prosélitos. Só que isso não deve ser feito, porque eu fiz aquilo meio que indiretamente, tacitamente,
para curar minha psicopatologia, não entendia muito do evangelho, e não foi para atrair as pessoas para uma denominação. Não fui mandado por pastor fazer isso. Me senti, até no momento, até falei alguma coisa com relação à minha denominação a qual pertencia, aproveitei o gancho, mas tudo ingenuidade. É claro que, repito, se ali tinha alguma ingenuidade, alguma ignorância, Deus perdoa. Agora, houve, né, a ordem dos pastores para fazer isso. Comigo não teve ordem alguma. Então foi uma coisa mais espontânea por conta da psicopatologia. Enfim, o que eu quero dizer é que Deus pode agir sim de livre e espontânea vontade. Deus tocar no coração. Agora, uma coisa que é forçada, que o pastor instrui a fazer isso para atrair pessoas para a sua denominação, isso não é de Deus. Porque primeiro, que o Espírito Santo não trabalha coagindo ninguém, ele trabalha convencendo a pessoa. Segundo, que a obra é do Senhor, não é de um puxadinho aqui ou acolá, de uma congregação aqui ou acolá. Terceiro, que não é da vontade do Senhor, pois quando é da vontade dele, há arrependimento de almas, há maravilhas, sinais e prodígios. De fato, não é como a gente costuma ver aí, principalmente os pastores televisivos, da televisão, fake, milagres fakes, falsos. Não é. Então é necessário a humildade como uma pomba e a prudência como uma serpente. É necessário orarmos a Deus, não é ao homem, não é para se aparecer ao homem. É necessário nós buscarmos os dons, os talentos para fazer a obra do Senhor e não para o homem. É necessário nós, quando estivermos combalidos, lançar nossas ansiedades diante dos pés do Senhor. É necessário nós, até mesmo quando quisermos falar em línguas, falarmos, mas para Deus, porque essa é a comunicação. Isso não pode servir de estorvo ou de empecilho de um culto que tem que ser racional, que tem que ter ordem e decência, e muito menos para intervir ou interferir qualquer que seja o evento. Ainda hoje, quando estou gravando essa mensagem, aí no dia 17 de maio, estava vendo no YouTube que um sujeito teve a coragem, a intrepidez de interromper um culto onde estava ministrando a palavra para pedir para o pastor uma oportunidade para ele cantar. E ele, fora dos usos e costumes da denominação, quis um violão. O pastor até foi bem tolerante, usou da política da boa vizinhança, dizendo: olha, você pode, desde que você não venha aqui fazer coisas que não são cristãs. Então, o sujeito ganhou a oportunidade, foi lá e cantou um hino gospel. E a igreja glorificou a Deus, porque de fato ele cantou um hino inspirado por Deus. E foi o único meio que ele viu para externar, publicar o seu talento, o seu dom de louvor, de cantar. No entanto, aquilo interferiu no culto. Mas também, por outro lado, se ele não fizesse aquilo, hoje ele não estaria mostrando seu dom e não estaria gravando seu CD, que era o seu sonho, realizando seu sonho. Então, existe exceção à regra. Né? Pode sim, pessoa do Santo, aliás, ela já é batizada do Espírito Santo, pode ter o dom das línguas num culto. Só que ela não deve atrapalhar, ela não pode atrapalhar o culto. Esse interferiu, ficou poucos momentos ali, poucos minutos,
devolveu a palavra. Pastor, ele não tomou todo o tempo. Isso até eu acredito. No entanto, quando algo é totalmente deslocado, sem ordem, sem decência, não provém do Senhor. Então nós temos que examinar as coisas, examinar os espíritos, entender tudo, para que a bênção de Deus esteja na nossa vida. Então, falando disso tudo, né, porque a gente vai falando de oração, falando de humildade, vai vindo e vai divagando. Jesus estava se santificando. E o barco dos discípulos estava lá com eles, né, sofrendo o açoite das ondas. Por quê? Agora é a grande pergunta. Mas Jesus não pediu para eles ir adiante, entrar dentro do barco e ir para outra banda? Pediu, eles não cumpriram a vontade de Jesus? Cumpriram. Por que agora o sofrimento? Porque agora Jesus quer provar a sua fé. Jesus está lá orando, a maior tranquilidade, entre aspas, em comunhão com Deus. E os discípulos sofrendo. Então ele quer ver o sofrimento? Não necessariamente. Deus não tem prazer na morte do ímpio, não tem prazer na morte de ninguém. Quer que todos se arrependam. É longânimo. Não é isso. É aquilo que São Tiago fala, que a nossa fé é provada como ouro, é provado no fogo. E ali eles estavam sendo provados pelas ondas do sofrimento, pelas ondas da dúvida, porque São Tiago fala que aquele que não tem fé ou tem pela metade, é comparado à onda do mar, que vai e volta, não tem firmeza, não tem constância. Então eles estavam sendo açoitados pela dúvida de que Jesus seria o Filho de Deus, pela dúvida de que eles realmente estavam fazendo a coisa certa, seguindo a Cristo. Estavam sendo açoitados pelo sofrimento de seguir até mesmo a Cristo. E estavam sendo açoitados por essas ondas porque o vento era contrário. O vento de doutrina era contrário. Percebe que eu estou metaforicando, entre aspas. Eu estou simbolicamente falando do que vem representar onda, do que vem representar mar na tipologia de Deus. Então, o barco onde estão os discípulos e onde está a igreja hoje em dia está no meio do mar. Está sobre as ondas do mar da vida. E o mar é revolto, às vezes ele se acalma, às vezes ele está em bonança, outras vezes ele está bramindo, muito revolto. E na ocasião aqui dos discípulos ele estava revoltado, o mar. E as ondas açoitavam o barco, batiam no barco. E essas ondas são a dúvida. Será que eu estou caminhando no caminho certo? Será que eu estou fazendo a obra do Senhor de fato? Será que Deus existe? Será que eu realmente estou fazendo aquilo que eu quero? Será? Será aqui? Será acolá? E esse será e essa dúvida traz dor, traz sofrimento. Porque você está dando ouvidos ao vento de doutrina, ao vento contrário, que é o vento de doutrina do inimigo, de Satanás, do mundo.
te faz enxergar uma realidade diferente da sua. Porque se você é cristão, você sabe que tem que haver uma diferença. Você tem que ser o sal da terra, a luz do mundo. O mundo, você sabe que tem a sua diferença também. E quando você se depara com o mundo, há um choque, um conflito. E é aí que acontece exatamente o vento, que faz com que essas ondas da dúvida surjam e ataquem o barco. Porque você acaba dando ouvidos ao vento contrário. Um mundo diferente. Mundo diferente, olha só. Eu aqui, todo regrado, todo certinho. Eu fulano de tal assim, a fulano de tal assado, numa boa. Eu aqui não estou sendo próspero. Eles estão curtindo a vida. Dizem que creem em Deus, mas não, de fato, na prática, mostram isso. E eu procuro, sou temente e nada acontece. Hoje mesmo eu estava meditando acerca disso. Eu estava pensando cá com os meus botões. Senhor, eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo. Eu jamais, e será para sempre, terei a coragem de dizer mentiras no teu nome. De colocar o teu nome em vão para falar mal da tua palavra, de estupar a tua palavra para enganar as pessoas. E tem sujeitos que não têm um pingo de temor e pregam o teu evangelho de qualquer maneira para o seu enriquecimento. E pregam mentiras e dizem coisas que tu não dissesse e nada acontece com eles. E eu estou aqui, nunca pensei em servir ao Deus Mamon da matéria, do dinheiro. Estou nesse penar. E eles não. Meu Deus, que conflito é esse? Essas são algumas das ventanias doutrinárias contrárias que nos vêm. Por conta desse choque, isso nem é do mundo próprio, entre aspas, cristão. Você fica em conflito consigo mesmo. E Deus permite, porque nós somos tentados. Deus não atenta a ninguém. Agora nós temos que estar submissos à vontade de Deus para resistir ao diabo. Agora, provados nós somos. E por conta da tentação é que nós somos provados também. Porque Deus não atende a ninguém. A tentação é mundana, é satânico, é do homem. Quando você se sente tentado, você tem pelo menos duas, né? Será talvez sempre duas escolhas. Você cede à tentação ou você não cede. E o ceder e não ceder à tentação é a aprovação de Deus. Por exemplo, no meu caso, se eu perco os meus princípios, o fulano faz isso, diz que é cristão, é abençoado, então eu vou fazer também. Eu estou cedendo à tentação e estou atentando a Deus porque, além de eu não estar passando pela aprovação, eu estou fazendo aquilo que não lhe agrada. Então perceba isso. Como disse no preâmbulo, muitos pregam essa passagem só para falar de bênçãos, para falar de fé, para falar de vencer as adversidades. Mas não aplicam essa passagem à questão do pecado, à questão da santidade, à questão da dúvida, do servir a Deus, do temer a Deus, no sentido de temor reverencial, de honrá-lo, de adorá-lo em espírito e em verdade. Muitos não pregam porque não têm essa revelação de Deus. Outros até têm, mas não pregam porque de fato eles querem distorcer a palavra, querem pregar para vantagem deles próprios e não para ganhar almas para o reino de Deus. Então veja, Jesus está santificando, os discípulos cumprem a sua vontade, que é ir para o barco, sem ele, que é
ir para uma outra banda e lá eles têm o açoite, lá eles têm um vento contrário. Olha que mensagem maravilhosa. Aqui Jesus está provando-os para ver se de fato eles, sem Jesus, eles têm fé. Porque é muito fácil você ter fé quando Jesus está próximo. Muito fácil você ter fé quando está tudo mil maravilhas. É muito fácil você ter fé quando você vê o milagre, quando você escuta, quando você vê o extraordinário. Eu quero ver você ter fé quando você de fato é desafiado pelos ventos contrários, pelas ondas da dúvida, advinda dos ventos ou da ventania doutrinária do maligno, do mundo e do homem. É ali que é comprovado ou não quem é cristão ou não é. Isso Jesus queria fazer. Queria testá-los. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Com relação a essa quarta vigília, isso era, de acordo com o calendário judaico, 3 horas ou 10 horas da madruga. Entre 3 e 6 horas da madruga. Porque a divisão no tempo dos hebreus, valendo-se do calendário judaico, que é um calendário lunar que segue as 4 fases da lua, minguante, crescente, nova e cheia, ele tinha a seguinte divisão de horas, ou era medido da seguinte forma: a primeira vigília correspondia o horário das 18 horas da noite, às 6 horas da noite, ou 18 horas, até 21 horas, até 9 horas da noite. A segunda vigília, das 21 às 24, das 9 horas à meia-noite. A terceira vigília, da meia-noite às 3 horas da madrugada. E a quarta, das 3 horas às 6 horas. Então Jesus estava orando de madrugada. A quarta vigília era entre 3 horas da madrugada ou 6 horas da manhã. Então essa era a divisão de horas quando se falava de vigília. Vigília vem do termo exatamente de vigiar, porque era essa hora que os vigias possivelmente trabalhavam para cuidar de casas, cuidar de alguns prédios, não existia um prédio, mas cuidar de algumas instituições, né? Já que falamos de vigílias, vamos falar um pouquinho também de horas. As horas eram contadas entre o nascer do sol e o acaso, e somam-se 12, mas de duração variável com a estação do ano. Então, o dia ele era designado da seguinte forma: fazia-se referência a 4 horas principais. A primeira hora do dia era 6 horas da manhã. A terceira hora do dia era 9 horas da manhã. A sexta hora do dia era 12 horas da manhã. A nona hora do dia era 15 horas. E possivelmente a 12ª, né, seria às 18 horas. Aí já começava a vigília. Então, tanto as vigílias, que correspondiam aí à noite, bem como o dia, era contado a partir de 4 horas. Aliás, a partir de 4 formas, né? Da vigília era de 1 até a 4, e das horas era de primeira, terceira, sexta, nona e possivelmente aí também a 12. Então já o dia era um pouco mais extenso, né? Dependendo também da estação do ano, e correspondia sempre a distância de 3 horas, né? Porque a primeira vigília era
3 horas, das 6 às 9. Bem como a primeira hora do dia era das 6 horas, já a terceira era 9, tá? É interessante isso. Então, está esclarecido isso. Jesus estava aí na madrugada orando, e eles foram viajar na madrugada. Então temos mais um outro elemento, a noite. Então temos o mar, temos o açoite das ondas, o vento contrário, o barco e a noite. Barco representa a igreja, como já falei. Todos os que aceitaram Jesus, os gentios e até judeus que aceitam a Jesus. As ondas, a dúvida que açoitam esse barco. A dúvida por motivo do vento contrário, que é o vento de doutrina do mundo, Satanás, do homem. A noite representa o estado exatamente pelo qual a igreja tem que passar até chegar o dia, que é o arrebatamento, que é a vida eterna, a nova Jerusalém. Então a noite tem a simbolidade, ou melhor dizendo, simbolismo dos dias noturnos, dos dias negros, tenebrosos, dos dias maus. E a igreja passa por seguir a Cristo, é perseguida, mesmo que seja pequena perseguição, mas ela tem uma perseguição sim. E Jesus orando, vigiando. Necessário a igreja na noite vigiar. Porque de dia você vê tudo. Agora a igreja está passando por momentos de noite. Ela precisa vigiar. Porque o ladrão vem à noite. A vinda de Jesus é como um ladrão. Bem como não só a vinda de Jesus é como um ladrão, como o próprio ladrão, que pode representar o Satanás, desapercebidos, rouba a nossa salvação, a nossa coroa de salvação. Então é necessário tomar cuidado. E é necessário o uso da fé, porque a fé, como diz São Paulo aos Efésios 6:10 em diante, ela é um escudo, ela serve como uma arma, como vamos dizer assim, componentes, acessórios das armaduras de Deus, para combatermos não contra a carne, não contra o sangue, mas sim contra todas as hostes e potestades do maligno. E aí que eu falo tanto do mundo, que o mundo jaz no maligno. Há a influência do maligno no mundo, pessoas, ou no mundo, sistemas, bem como ao agir maligno, ao introduzir setas malignas na nossa mente, e bem como há homens que, pelo fato de não estarem de acordo com a vontade de Deus, são influenciados a fazer mal aos servos do Senhor, como aquele espírito que perturbava Saul e que só saía quando Davi tocava aquele instrumento, se não me equivoco, a flauta, perturbava o servo de Deus, o rei que tomaria o lugar de Saul por conta da sua rebeldia. Então Saul perseguia porque tinha um espírito imundo. Veja que o inimigo usa pessoas ditas cristãs até mesmo para derrubar aquele e aquela que está em santidade, que procura santidade, aquele e aquela que tem fé. Então Jesus, na quarta vigília, dirigiu-se para eles, caminhando por cima do mar. Veja que Jesus trafega por cima de tudo. Todas as coisas estão debaixo de seus pés. Serve como escabelo, como um banquinho para os seus pés.
E quem tem fé também tem essa bênção, essa dádiva de estar por cima e não por baixo, de ser cabeça e não cauda. Simbolicamente, não necessariamente do contexto lá de Deuteronômio, de acordo com a lei, tá? E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram: ah, é um ectoplasma aqui. É um espírito não conhecido, um alienígena, um extraterrestre. Veja, meus caros, que quando os cristãos estão em apuro, dando ouvidos a ventos de doutrinas malignas, deixando essas ondas que advêm exatamente por dar crédito aos ventos de doutrinas malignas açoitar o barco, fazem com que eles fiquem cegos, interpretem tudo de modo equivocado. Eles fazem inversão de valores, interpretam o bem como o mal e o mal como o bem. Assimilam que aquilo que Deus pode realizar, Ele não realiza. E quando realiza, não é Ele que faz. Olha o mal do vento da doutrina que gera dúvida. E quem não tem fé não tem como agradar o Senhor. Quem não tem fé está à mercê exatamente desses discípulos, de se amedrontarem ainda mais, de ficarem estarrecidos e ainda de dizerem de modo tão errante que aquilo não é providência de Deus. De um modo tão absurdo afirmarem que aquilo é um fantasma. Mesmo sabendo, mesmo vendo os milagres, as bênçãos que Jesus operava, o ceticismo tomou conta das suas vidas, ao ponto de eles acreditar que era um fantasma, que Jesus não era filho de Deus ou que Jesus não poderia fazer aquilo. E eles ainda de agradecer, né? Eles ficaram ainda céticos de agradecer. Opa, tem alguém para nos ajudar aqui, já que o barco está pronto para naufragar. Então o apuro vira mais apuro ainda. O medo vira mais medo ainda. Um abismo chama o outro. Olha o que o ceticismo, o dar ouvido a ventos de doutrinas, deixando essa dúvida que advém desse vento maligno, porque nós temos que ser guiados, deixados de levar pelo vento do Espírito Santo, e não pelo vento contrário da doutrina maligna e satânica. Faz com que as pessoas fiquem cegas, com seus entendimentos obscurecidos, com seus corações endurecidos. E ao ponto de dizer um absurdo desse: é um fantasma. Querendo dizer que vida após morte não existe, querendo dizer que Jesus não tinha natureza divina, que aquilo era até mesmo fruto da sua imaginação fértil, que aquilo era um conto, que aquilo era uma fábula, e gritaram com medo. Quantas vezes que Deus lhe revela para você, se revela para você, ou lhe revela coisas extraordinárias, você diz: ué, será mesmo? Não é, porque você já está dando ouvidos há muito tempo às doutrinas malignas e tendo dúvida. E quando há dúvida, não há como Deus operar, mesmo Ele se revelando, você acaba o afastando por conta do seu coração pedrificado, endurecido, seu coração cético. Isso não deve acontecer. Você tem que vigiar para que o inimigo não lhe engane dessa forma, porque você vai sofrer ainda mais. Jesus, porém, lhe falou logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. É necessário Jesus falar.
É necessário Jesus dizer: olha, tem bom ânimo. Olha, sou eu. Não temas. Olha, quando você está cego. Olha, como você está fazendo uma tempestade em copo d'água. Para com isso. Para de dar ouvido à voz do inimigo, do negativismo, para você não ser o cristão que deve ser, para você não ser abençoado, para você não ser aquilo que Deus quer que você seja. Um canal de bênçãos, um vitorioso, uma vitoriosa, um homem de valor, uma mulher de valor, cidadão dos céus, sábio. Olha, sou eu. Que vocês viram, sou eu. Se bobear, por conta da falta de crença, de fé, se aparecesse Satanás travestido de homem, eles acreditavam. Se ele dissesse que era o Filho de Deus. E ali eles não acreditavam que era Jesus. Olha a falta de fé. Isso, que era sempre o mais extrovertido, digamos assim, a pessoa mais ativa ou proativa aí dos discípulos, né? Sempre estava se destacando, sempre estava falando, sempre estava dizendo, sempre estava mostrando algum tipo de coragem, pelo menos iniciando, pelo menos tentando. Responde e diz: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima dessas águas. Olha, se tu podes, eu também posso. Pedro pensou assim. Se é de fato, olha só a fé de Pedro, querendo provar o próprio Deus, o Filho de Deus. Olha, se é tu mesmo, eu quero andar aqui. Olha a coragem de Pedro. E Jesus disse: então vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, e aí? Vento contrário, vento de doutrina. Teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Olha o mal do vento da doutrina. Olha o mal do vento da doutrina dos fariseus. Olha o mal da hipocrisia. Olha o mal da falsa piedade, da falsa santidade. Olha o mal. Você tem aquele desejo, aquela vontade. Não, eu vou, eu consigo. Dá o pontapé inicial, mas não prossegue, porque não tem fé. Quando é provado de fato, não tem. Dá para trás. E pior foram os outros discípulos que nem tentaram nada, né? Pedro ainda tentou. E você tem que tentar vencer esse vento doutrinário, porque se você não tentar resistir, sendo submisso à vontade de Deus, você vai perecer. Pedro tentou, Pedro foi, mas houve um vento ainda maior, de dúvida, um vento ainda mais forte, e aí a intrepidez dele, a coragem dele foram à tona, ou caíram por terra, e ele teve medo. Quantos, por causa do medo, do receio, acabam perdendo a bênção de Deus? Porque aqui no caso de Pedro, não foi ele não ter ido, foi a falta de persistência, de consistência na fé. Não adianta você nadar e morrer na praia. Você tem que seguir, tendo a fé em Cristo Jesus, que é o autor e consumador, olhando para o alvo que é Ele, para vencer esse vento doutrinário, colocando Ele em primeiro lugar na sua vida, para vencer a tentação do mundo, do pecado, do adultério,
fornicação, das obras da carne e tantas outras coisas mais, porque isso é que impede de Deus operar. É isso que impede de Deus estar contigo e você ter a sua Shekinah, a sua presença em sua vida. E ele, começando por conta do receio de dar ouvido ao vento doutrinário, a afundar. E quantos estão afundando no mar da vida por dar ouvidos ao voz maligna? Assim como Adão e Eva deram ouvido, certamente não morrerás. E o inimigo diz, não, pode fazer, não tem problema algum, não vai ter consequência, olha, tudo é passageiro, você vai morrer, não existe vida pós-morte, então vamos aproveitar agora, vamos fazer algazarra, vamos fazer baderna, vamos para os esbórnios da vida, para as orgias, vamos fazer tudo que a gente quer e gosta. Só que, além de haver a consequência e nos tirar os anjos de vida, nós perdemos a salvação. Quando fazemos isso, dando os ouvidos ao maligno. Deus, obviamente, dá oportunidades e socorre a todos que clamam pelo seu nome, porque ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Por isso que Pedro, já naufragando, ele reconhece seu erro e quer a ajuda de Deus, porque ele sabe que ele não pode vencer nada sem Deus, sem Jesus ele nada é. Então Pedro desperta dentre os mortos. Aliás, Pedro levanta os que estão dormindo, desperta dentre os mortos, e Cristo então o esclarece, e Cristo então o ajuda. E Pedro vai naufragando. Pedro, na realidade, vai afundando, porque ele já não estava no barco, ele estava sobre as águas. Olha o tamanho da fé de Pedro, é uma fé maior do que a do povo israelita, que estava junto com Moisés, que passaram por terra seca, pelo Mar Vermelho. Se Deus falasse com Moisés, olha, o povo vai passar por cima do Mar Vermelho, eles não iam acreditar. Acreditaram porque o mar se dividiu e ficou uma terra seca que dava para passar. Olha a fé de Pedro, maior do que a dos israelitas na época, no tempo de Moisés. Passar por cima das ondas. Está sob todo o mal, todo o pecado. E quando tem a mesma fé que Pedro, de vitória, de conquista, de vida eterna, no entanto, acaba afundando por excesso de confiança, pelo excesso de fato, querer até mesmo se aparecer, que achar que pode, por serem presunçosos. Outros porque querem, em contrapartida, vencer o seu medo, mas o seu medo ainda é maior, seu medo de ventos doutrinários, e acaba afundando na vida, nos vários âmbitos da vida, na vida conjugal, na vida material, na vida financeira, na vida social e principalmente na vida espiritual. E aí é necessário clamar. Infelizmente, quantos que não clamam ao Senhor? E aqui não é gritar, não, clamar. Aqui, pedir socorro. Aqui, se for grito, não é um grito sem motivo algum. Não é um grito para exaltação, é um grito de misericórdia. De pedir de socorro, de chamar a atenção. É diferente daquilo que eu falei no início, acerca lá daquele pastor. Diz que é para gritar para Deus nos ouvir. Não é isso. Porque para Deus, primeiro é necessário reconhecer nossos pecados, pedir misericórdia para que Ele então possa nos ouvir e nos atender. Senhor, salva-me. Salva-me, Senhor. Ele reconheceu seu erro. Salva-me. E quantos que pedem a misericórdia do Senhor para o salvar? Quantos que pedem a misericórdia? Interessante é que muitos creem em Deus, no entanto, delegam essa tarefa de pedir misericórdia,
de pedir a bênção para terceiros. Não, 6 horas por mim, né? O crente 6 horas, vai olhar 6 horas, porque olha por mim, olha por mim, olha por mim. Ora, você tem que ter autonomia. A fé é individual, a salvação é individual. Você tem que ter autonomia, meu caro, minha cara. Você tem que, à luz do Evangelho, fazer a sua parte. Pedro fez a dele. Não fez para os discípulos, fez a dele. Porque mais vale estar subindo, ou ele estar sobre as águas, não afundando, do que estar no mar, sendo açoitado pelas ondas, né? No mar, sendo açoitado pelas ondas, a água invadindo o barco, dando o barco aquele solavanco, aqueles baques, fazendo ele ficar até mesmo enjoado, né? O que é preferível entre ficar num barco que está pronto para naufragar e subir nas ondas do mar com a fé em Jesus? O que Pedro fez é louvável. No entanto, deixou a desejar pelo fato de não ser persistente, não ter fé de fato. E Jesus a repreender, porque Jesus o salva. E Jesus, Deus, é amor, socorre os que o buscam. Só que ele diz o seguinte: homem de pouca fé, por que duvidaste? Veja que o vento de doutrina faz com que a pessoa duvide da misericórdia de Deus, do amor de Deus, dos milagres, das bênçãos, das maravilhas. Quantos que duvidam, porque dão ouvidos ao sopro do maligno. E é isso que Satanás quer fazer, porque ele é o pai da mentira. Ele vem para enganar, ele vem para lançar dúvida, ele vem para dizer aquilo que não é certo à luz da palavra de Deus. Ele está tendo figurinhas de luz para enganar os escolhidos do Senhor. Então tomemos muito cuidado. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então veja só, que parece até que os próprios discípulos queriam seguir Pedro. Mas Pedro já afundando em primeiro lugar, então os discípulos possivelmente estavam recuando. E quando Pedro é salvo, e Jesus disse que ele é um homem de pouca fé, ele volta para o barco e todos voltam também, que estavam pensando nessa possibilidade, dessa escapatória, né? Como já disse, melhor estar andando sobre as águas do mar do que estar num barco que está pronto para naufragar. O vento se acalma. Eles retornam para o barco. Jesus se aproxima. Veja, quando a igreja se torna igreja, volta a exercer o seu papel de igreja, que é temer ao Senhor, que é amar Ele sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo. Jesus se aproxima e a bonança vem. Porque Jesus próximo é sinal de vitória. Nenhum vento contrário pode derrubar Cristo ou aqueles que seguem a Cristo, aqueles que têm fé de fato. Então veja que aqui Jesus faz uma série de provação aos discípulos para ver se eles poderiam se emancipar sem Jesus fisicamente. É isso que eu estou tentando dizer. Jesus espiritualmente tem que estar próximo de nós. Agora, no caso ali, já que era o verbo em carne, para ver se eles tinham fé de fato em Deus sem precisar da bengala da ajuda de Cristo. Por isso que quando Jesus volta, o vento se acalma. Por quê? Agora ele vê que eles não passam nessa prova. E se ele não intervir, seria terrível. Por isso que Deus às vezes intervém para salvar. E Jesus foi a intervenção de Deus. Porque o mundo de outrora está totalmente no pecado. Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo sequer. Enviou o seu Filho unigênito, primeiro e único, para salvar a todos, para intervir, para que eles não dessem mais ouvido aos ventos de doutrinas, do legalismo, do moralismo, da lei, que não era cumprida como deveria, ou pelo menos não se entendia o espírito da lei para cumprir. Então foi necessária a intervenção do Senhor.
foi necessário Jesus vir. E assim, meus caros, é necessário Jesus vir para colocar as coisas no lugar, para que o vento contrário cesse. E isso acontecerá quando a igreja se encontrar com o noivo, com Cristo Jesus. Esse vento tempestuoso vai cessar. O mar vai se tranquilizar. E em terra seca vamos parar e vamos cear com o Senhor. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Olha, Jesus teve que intervir para eles ver de fato que ele era Filho de Deus e que tinha natureza divina, não só a humana, como todos. E tendo passado por outra banda, chegado à terra de Genezaré. Olha que interessante também é nós meditarmos na expressão ou na cidade de Genezaré. A terra de Genezaré é uma planície fértil na margem noroeste do lago de Genezaré, ou da Galileia. Flávio Joséfo descreve-a como tendo cerca de 5,5 km de longitude e 3,5 quilômetros de longitude de comprimento, rica em nogueiras, palmeiras, figueiras, oliveiras e videiras. Essa planície que ficou conhecida mais tarde pelo nome árabe de El-Guveir situa-se perto de Cafarnaum, representando Nova Jerusalém. Olha que interessante, olha que maravilhoso isto. Então, meus caros, percebemos que tudo tem sentido, que esse lugar simbólico é o lugar onde Deus quer colocar tanto nós aqui na terra, a bênção, a prosperidade, como a vida eterna. Veja que é um lugar que tem palmeiras, oliveira, que tem figos, uvas, videiras. Jesus é a videira da vida. É um lugar próspero, abençoado. Simbolicamente representa exatamente a vida eterna. E quando ele chega então nessa terra, quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos ele pudesse tocar a orla do seu vestido, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Então ali ele operou também mais maravilhas, mais sinais para salvar as almas, porque souberam dos milagres, das maravilhas que Jesus fez, como esta, de nadar ou andar, melhor dizendo, andar sobre as águas. Se você quer andar sobre as águas, então não dê ouvidos aos ventos contrários, que por conta deles geram a dúvida e que lhe, em consequência, lhe afastam de Deus. Para você andar sobre as águas é necessário você estar com Deus. Para você vencer as tribulações, as tentações da vida, é necessário você estar com Deus. Para você alcançar a vida eterna, é necessário você estar com Deus. Para você ter bênçãos das mais variadas, é necessário você estar próximo de Deus. E estar próximo de Deus é fazendo a sua vontade, procurando mesmo, não conseguindo, fraquinho, amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. Veja que no versículo 35 e 36, Jesus opera mais sinais ainda por conta de algo extraordinário que Ele fez para os seus discípulos. E assim, nós também podemos ser testemunhas de Jeová, não no sentido da denominação, né, religiosa, mas sim de fato contarmos as maravilhas do Senhor
para as pessoas também alcançarem a salvação, para Jesus operar maravilhas, porque tocavam na sua orla, a orla do seu vestido, e eram abençoados. E hoje, simbolicamente, muitos podem tocar na orla dos vestidos de Jesus por meio da fé, quando obedecem a sua vontade. Quando estão submissos à vontade de Deus, existe a tentação do maligno, e assim são prósperos, abençoados, curados, libertos, ressuscitados, transformados. Que Deus os abençoe. Até a próxima.